Eu estudei comunicação, a princípio não tinha nenhuma relação com cinema, não tinha nenhuma vontade anterior, mas depois eu estagiei em televisão e a televisão me levou para o audiovisual, que em alguma coisa me despertou para o documentário. E aí eu fui estudar em Barcelona, eu fiz uma pós em documentário de 1 ano e meio, que foi onde eu fiz meu primeiro curta. E aí, desde então, os meus projetos pessoais passaram a existir de forma mais forte. Tive um encontro muito feliz com a Aline e com o Marcelo alguns anos atrás, quando a gente criou a Mirada Filmes, que é a nossa produtora. E a gente tem conseguido desenvolver as nossas coisas juntos dentro da Mirada já há alguns anos. Eu estudei comunicação também, mas numa faculdade que tinha cinema, era dentro de comunicação. Então eu me formei em jornalismo, enquanto habilitação, mas fiz praticamente toda a grade de cinema do curso, assim. Não me formei, mas foi onde eu encontrei também, comecei a trabalhar com cinema e fazer curtas e trabalhando nos curtas dos outros também. E aí depois fui trabalhar também com televisão e com roteiro, eu trabalho também muito com roteiro. E até que a gente se conheceu lá na Conspiração, que a gente trabalhou numa produtora. E aí foi onde começou tanto o Aracati quanto a ideia da Mirada. Então, depois daí foi a gente investindo cada vez mais em pensar o cinema e encontrar formas de fazer, de produzir. A primeira vez que a gente escutou uma pessoa falando que tinha um vento no Ceará que passava todo dia na mesma hora. E aí a gente ficou muito intrigada com isso e começou a querer desenvolver esse projeto, mas a gente nunca tinha ido para o Ceará, a gente não conhecia o Ceará. E aí a gente fez essa primeira viagem, que foi em 2009. A gente foi para fazer pesquisa, mas a gente foi filmando essa pesquisa com uma câmera pequenininha que a gente mesmo fotografava, e desse material de pesquisa surgiu o primeiro curta, que se chama Estudo para o Vento, que foi a nossa primeira abordagem, tanto fisicamente de ir lá conhecer, quanto esteticamente de entender como é que a gente poderia trabalhar as questões dessa região e tal. E aí são 7 anos, né, de 2009 para cá, o projeto foi se transformando muito ao longo desse tempo, a gente nunca deixou de ir para o Ceará, a gente estabeleceu relações muito importantes no Ceará com muitos amigos, uma parceria com a produtora Alumbramento, que é a coprodutora do filme hoje, e cada vez isso ia trazendo mais elementos e mais questões para o filme, e esse projeto foi se modificando ao longo desse tempo, até a gente conseguir 2 editais de curta, que foi o financiamento que a gente teve para fazer o longa, na verdade. A gente ganhou 2 editais de curta, somou e conseguiu fazer essa versão. O primeiro curta, né, o Estudo para o Vento, foi isso, o material de pesquisa. Então foi a gente se debruçando sobre ele, entendendo como que a gente podia montar alguma coisa que fosse assim, dar mais potência a essa investigação estética, né? E aí depois a gente entendeu que eram muito mais questões e que a gente precisava de um fôlego maior para desenvolver. Então ficou já pensando que a gente faria algo um pouco mais alongado, inclusive pela temporalidade que o filme propõe, ele demandava um tempo maior, né? E aí a gente ganhou esses editais de curtas e também os 2 editais juntos foram uma forma que possibilitou a gente de ter mais tempo também e a possibilidade de ficar lá filmando mais tempo, de possibilidade de montar durante um tempo mais longo. Então, na verdade, foram todas formas que a gente foi encontrando, mas para fazer esse filme que a gente já sabia que precisava ser mais alongado de alguma forma. Mas ele chegou a ser curta, o projeto, né? Em algum momento ele era um projeto de curta. E que eu acho que a gente foi aprofundando essa investigação e aí foi entendendo que a gente precisava de tempo, realmente. Eu acho que no início, quando a gente escutou essa história, um vento que passa todo dia na mesma hora e que as pessoas vão para as calçadas esperar o vento passar. Esse era o mote a primeira coisa que a gente descobriu. E eu acho que isso gerou uma visão muito romântica da nossa parte lá atrás, de chegar no sertão e ver as pessoas esperando o vento. Acho que o filme parte desse lugar. Conforme a gente começou a frequentar esses espaços, a gente entendeu que essa romantização estava na nossa cabeça. O vento está lá, as pessoas estão lá, ele passa na mesma hora, mas ele é mais um elemento dentre todos aqueles outros que estão naquele lugar. Quer dizer,
Ele não tinha essa relação tão especial e poética como, de alguma maneira, eu acho que a gente pressupôs lá no início. E aí, com esse tanto sei lá, com esse envolvimento que a gente foi desenvolvendo com o lugar, com as pessoas e tal, a gente foi dando conta do que estava acontecendo naquela região, assim, do quanto que aquilo estava se transformando. Cada vez que a gente voltava lá era uma coisa diferente, cada pessoa que a gente conhecia trazia uma questão diferente. Todas essas coisas que tem na região, os açudes, a eólica, a Chapada do Apodi com os agrotóxicos, tem uma série de questões que estão concentradas naquele mesmo espaço, que eram muito radicais, eram muito violentas, e aí a gente achou que esse era o filme que a gente estava encontrando naquele lugar, sabe? Então a gente vai guiado pelo vento, mas tentando olhar para aquele espaço de uma maneira um pouco maior do que só da questão do vento propriamente. Dizem que de Aracati a Icó ele gasta 3, 4 horas. Se ele cair aqui 4 horas, chega lá 7 horas, 7 e meia. A gente fez uma viagem nessa pesquisa anterior e o Vitor Furtado, foi também encontrar essas paisagens, esses personagens, filmou algumas coisas e aí, a partir disso, a gente fez uma espécie de roteiro. Tinha já essa proposição de sair do litoral e adentrar o sertão pela Rota do Vento. Então, isso já era o primeiro guia, né, que é a própria trajetória geográfica de ir adentrando nesse interior. E depois, um roteiro que a gente fez pensando mais ou menos como que a gente poderia se relacionar também com esses personagens, questões que nos interessavam, tinha situações a serem filmadas, paisagens, coisas, elementos que nos interessavam. Então tinha, mas é isso, chega lá na hora, claro que as coisas vão se reconfigurando, né? E depois na montagem a gente nem voltou tanto a esse roteiro, a gente partiu das imagens mesmo. E aí fez um outro roteiro de montagem para pensar então a estrutura a partir do que as imagens diziam, né? Isso já foi uma coisa pensada desde o início, assim, a gente... era um olhar, no debate surgiu isso também, né, desse olhar, que era muito importante para a gente entender de que maneira a gente enquadrar aquelas paisagens e aqueles elementos, né, porque isso também produz muito sentido para o filme. E essa ideia do começo como quase uma ficção científica, a gente ficava também brincando que parecia lua, que era um terreno lunar, porque realmente é muito estranho naquela paisagem, né? Aquele cara, é um calor dos infernos, né? Aquele cara com aquela vestimenta de bota, capacete, ele passa o dia naquelas aerogeradores, dando aquele negocinho. Então, realmente, em relação ao modo de vida que se estabelece naquele espaço ao redor e das pessoas que foram deslocadas dali para que isso estivesse presente também, né, era muito extraterrestre mesmo. E a gente quis muito emprestar esse olhar mesmo para essas paisagens. Buscamos muito, né? Como o Vitinho falou, em todas as áreas, né? Na música, científica, a gente... Na literatura. Então, científica tinha um físico lá do Ceará que tem uma tese sobre o vento Aracati, então a gente leu para entender a incidência do vento nas cidades, em quais cidades era maior, menor, o vento, enfim, as especificidades dele enquanto vento mesmo. Literatura também, até o José de Alencar fala do Aracati no Iracema, a literatura local, né, produzida no Ceará. Qual é o nome daquele livro que você leu, que você estava... da Ana Tércia Campos, A Casa. A Casa, que é uma escritora de lá. É isso, o vento, o Dorival Caymmi, Vamos Chamar o Vento, o Joris Ivens, A História do Vento... até a chuva. Até a chuva, acho que mais a chuva até. Mas tem também, eu acabei de falar isso, tem 2 filmes que são muito importantes, eu acho, pensando em referências no cinema. Um é o Vilas Volantes, do Veras, né, claro. Ele é uma pessoa muito próxima, que a gente admira muito e é um mestre. E o Vilas, não sei se você já viu, mas é um documentário sobre cidades que vão sendo... As cidades vão desaparecendo porque as dunas vão se movendo com o vento e vão soterrando as cidades. Mas, enfim, o filme é muito mais do que isso. Mas está lidando com coisas muito próximas e para a gente isso era muito importante, a maneira como ele olha para esse lugar e para essas transformações. E tem um outro documentário chamado Céu Gira,
que é de uma documentarista espanhola, que também foi muito importante para a gente durante esse processo. Ela filma uma pequena vila no interior da Espanha que está desaparecendo, porque ela própria foi a última pessoa a nascer nessa cidade, ela tem, sei lá, 50 anos, ninguém nunca mais nasceu, as pessoas só estão indo embora. E ela volta para filmar esse desaparecimento desse lugar. É completamente diferente, são outras questões, é um filme em primeira pessoa e tal, mas a maneira como ela se relaciona com aquelas paisagens, como é que esses elementos estão combinados ali, pra gente era bem importante. Uma mala. Esqueceram a mala aqui. Tem a relação específica com o vento, do vento ser um elemento importante ali naquela região que é muito seca e que todo mundo conhece, o vento Aracati, então a gente partiu daí. Mas depois a gente foi entendendo que esse tipo de relação, que era o que despertou no início, de bota a cadeira na calçada, ou relações mais pontuais com o vento, não eram exatamente mais como tradicionalmente foram, então já não era bem assim, como tinham outras questões mais amplas que talvez fossem mais importantes para a gente de trabalhar. E entre elas esse tipo de visão mesmo de mundo, né? A forma de entender a relação com a natureza, como a Júlia falou, né? A relação tão direta, por exemplo, com os espaços e com o entendimento, né? Dos acontecimentos naturais, o que eles provocam de transformações nas vidas, no clima e nos espaços. Então o rio quebra e a estrada sai. Então é uma forma de estar no mundo, um modo de vida que é muito conectado com o espaço e com esses fenômenos da natureza mesmo, e o vento é entre eles, né? Então, e isso passa por uma temporalidade específica, por um modo de entendimento do mundo que é diferente, por exemplo, do nosso no Rio de Janeiro, numa grande cidade, sabe? E isso traz junto um saber enorme, né? Acho que às vezes fica muito na falta, né? Como se isso fosse falta, mas para mim não. Acho que tem um outro saber que passa por um processo de apagamento. Então é um processo violento, inclusive, né? Mas o primeiro personagem, ele fala um pouco da mudança do vento também, né? Então, quer dizer, talvez até o vento esteja mudando. Ele costumava passar na hora tal, mas agora, sei lá, está passando mais tarde, ou o vento parou. Então, acho que tem uma inconstância que está em tudo, assim. Talvez não tenha nenhuma certeza ou nenhuma materialidade eterna ali. Está tudo em movimento, né? Eu acho que o filme busca justamente esse movimento. Então, talvez nem o vento seja exatamente constante. Em relação ao tempo também, eu acho que tem uma vontade, eu acho que, de incorporar o tempo nesse espaço, né? Então, esse espaço em conflito que tanto fala e essas tensões que coexistem ali, elas também são tensões temporais, mas que estão convivendo e coexistindo no mesmo espaço. Então, a gente consegue espacializar, eu acho, ou tenta, né? Espacializar essas dimensões temporais que eu acho que são importantes, assim, que é dessas transformações que a gente queria perceber como é que isso se dava espacialmente ali, né? Como que o próprio espaço continha essas tensões temporais. A experiência lá em Amsterdã foi era um festival muito grande, né? O IDFA. A gente nunca tinha participado de um festival desse tamanho. E então foi muito bom, por um lado, porque para o filme as sessões cheias, e também lá é um festival que tem muita indústria, né? Um mercado muito forte, assim. Então muita gente vendo o filme, muita gente acaba dando um lugar de visibilidade para o filme, que foi importante, né? Ao mesmo tempo que é um festival que a gente discute menos os filmes, discute só no final da sessão, em que a cultura ali é muito mais de distribuição de mercado do que a gente conseguiu ver poucos filmes também e discutir filmes e o nosso próprio, né? Mais no final da sessão. Então, já juntando com a pergunta de Tiradentes, eu acho que as experiências são muito radicalmente diferentes, né? E ambas têm lá suas forças, importantes para o filme de formas diferentes. Mas aqui é isso, tem essa vontade de cinema, de a gente ficar discutindo e conversando, e desdobrando o filme, vendo outros, tentando criar relações, conexões, que em termos afetivos é muito potente.
Eu acho que o IDFA possivelmente abre portas para o filme, sabe? A gente tem a possibilidade de exibir em outros festivais lá fora, de vender o filme para televisão, sei lá o quê, e é maravilhoso. Eu quero que ele seja cada vez mais exibido. Mas eu acho que aqui a gente consegue estender o filme para além da tela, presencialmente nas conversas e tal. E a gente tem uma coisa muito importante, eu acho, que no ano que vem a gente vai fazer uma exibição no Sertão, pelos lugares onde a gente filmou. E eu acho que isso é muito importante para a gente conseguir fechar esse ciclo de alguma forma, sabe? Não dá para não passar por isso. Então, acho que a importância das exibições vão por muitos caminhos diferentes e todas elas são importantes e se complementam e dão conta de uma determinada demanda nossa para realizar o filme mesmo. Tiradentes foi um festival muito importante, é um festival muito importante para a gente, justamente por ser um festival que a gente sempre vem e que discute, que tem ótimos encontros e que vai se constituindo uma visão de cinema e de encontros com as pessoas e trocas muito fortes. Então as duas já tivemos filmes aqui em outros anos, ela com Porto, eu com Frinéia. E agora passar na Aurora é muito bom também por isso, porque acho que nesse ano, acho que foi especialmente bom pelo tema também do festival, né? Que surgiu isso no debate também, desse espaço em conflito, que era uma questão sempre muito forte para a gente quando a gente fazia o filme, né? De pensar como que a gente vai lidar com essa ideia com esse espaço em conflito, com essas forças que coexistem. Então, esse ano, especialmente, estar na Aurora, nesse tema, é muito bom. E fora disso, é o que a gente falou, né? Discutir, poder estar aqui hoje no debate, ter 1 hora e pouco de debate e conversar, e todo mundo no meio da rua e vindo parar e quer desdobrar e quer saber e vem perguntar. Isso é muito bom. E eu acho que aqui, assim, talvez estejam os filmes contemporâneos brasileiros que foram mais importantes na nossa vida nos últimos anos. Assim, eu venho para Tiradentes desde 2010 para participar, independente de filme ou não. E os filmes que eu assisti aqui certamente mudaram a minha vida e a minha visão de cinema, e estar em diálogo com isso, também poder trazer e colocar de volta, sabe, alguma coisa que eu estou sempre recebendo, é muito prazeroso, assim, me sinto parte disso de uma forma muito legal. Mas assim, eu acho que nenhum festival tem um debate tão longo no dia seguinte, num outro espaço, com um crítico convidado só para pensar o seu filme. Quer dizer, a gente já está produzindo pensamento desde a hora que termina a sessão, né? E o festival ajuda, é uma cidade pequena, onde está todo mundo aqui em função disso. Então você encontra as pessoas na rua o tempo inteiro e elas estão vendo seu filme, vendo outro filme, discutindo sobre os filmes. Isso eu acho que não tem nenhum outro festival no Brasil e talvez, sei lá, em outro lugar do mundo. Mas tem muitos outros festivais importantes e que me interessam no Brasil, sei lá, a Semana dos Realizadores é um lugar que a gente participa e está muito perto, e o Fronteira, que é um festival que acabou de surgir há 2 anos, e eu acho que tem uma proposta de passar filmes experimentais, que é uma coisa que não tem muito espaço nos outros festivais, então é uma outra iniciativa que eu acho que vai numa outra ponta que me interessa muito. O Cachoeira Doc, né? O Cachoeira Doc. Aqui também, acho que essa cultura do encontro e de passar e de uma aposta mesmo da curadoria, né? O Fórum Doc, em BH também, né? Que também o catálogo deles é sempre uma coisa impressionante, assim, com textos, são livros, né? Estão bem cuidados também, e a discussão lá. Sei lá, o Janela, tem muitos festivais legais. Né?